pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os povos indígenas no Brasil. Bem, de uma forma geral, a população indígena no Brasil, ela vem decrescendo desde a colonização do Brasil, né? Nós temos dados da FUNAI que indica que a população do Brasil, de 1500 para cá, até 1970, ela diminuiu para um pouco mais de 10% do total de índios que existiam no nosso país, né? A partir de 1991, a população indígena começou a ser incluída no Censo Demográfico Nacional, né? Então, ela começou a ser contabilizada pelo IBGE. Bom, a partir, né, dessa contabilização dos grupos indígenas, nós podemos dizer que a população indígena ela voltou a ter um acréscimo a partir da década de 1990. Mas por que ela começou a ter esse acréscimo? Porque, na realidade, as pessoas que viviam, os indígenas que viviam na cidade, eles começaram também a se considerar população indígena. Então, a partir daí, começa a ter um acréscimo dessa população. Então, nós temos aqui uma tabela que mostra o total da população indígena do Brasil de 1500 até 2010. Então, a gente vê que lá em 1500 nós tínhamos um total de 3 milhões de índios no Brasil. E essa população foi decrescendo até 1957, chegando a 70 mil, né? A partir de 1970 também houve um acréscimo, né? E com o censo, a partir de 1991, essa população ela só vem aumentando, né? Bom, então, segundo os dados do Censo Demográfico de 2010, a população indígena brasileira chegou a um total de 800 mil pessoas, né? Das quais 500 mil vivem na zona rural e 300 mil na zona urbana, né? Todos os estados da federação possuem população indígena, né? Foram quantificadas nesse censo de 2010 305 etnias indígenas diferentes no país, né? E registradas 274 línguas indígenas, né? Com relação à região centro-oeste, nós temos a terceira maior população indígena do país. O estado de Mato Grosso do Sul é o maior representante dessa região, englobando 56% do total de índios da região. Então, é uma população consideravelmente importante em termos demográficos, né? O povo Guarani Kaiowá, né, que é uma das etnias encontradas no nosso estado, representa em números absolutos o segundo maior número de falantes e a segunda maior população de indígenas do Brasil. No entanto, o crescimento desorganizado e as transformações sociais ocorridas com essa população têm causado alguns problemas, né? Dentre esses problemas, dentro das comunidades indígenas, nós temos as invasões e degradações territoriais e ambientais, que também é muito comum aqui no nosso estado, né? Exploração do trabalho, inclusive o infantil, mendicância, êxodo desordenado, causando grande concentração de indígenas nas cidades. Então, com essas informações, com esses dados, eu espero que vocês tenham captado algumas informações para vocês realizarem as atividades que estão sendo propostas na disciplina. Ok? Então, até a próxima e até mais.